mais um vlog aqui no canal, o vlog de número 30. Já fizemos 30 vlogs neste canal e é um grande número aí, né, gente? Bom, enfim, hoje já é segunda-feira, dia 15 de fevereiro, e eu comecei ontem a leitura do Assassinos da Lua das Flores. Ele é um livro-reportagem escrito pelo repórter David Grann. Ele conta a história dos índios Osages que viveram nos Estados Unidos durante o ano de 1920, né? E como as terras deles foram descobertas petróleo, eles fizeram o estado, né? Ele começou a pagar royalties para os índios. Só que esses royalties começaram a ficar muito caros. Então os índios Osages, eles se tornaram as pessoas mais ricas aí do estado de Oklahoma. Só que aí começou a ter uma onda de assassinatos. Então essas pessoas, né, esses grandes barões aí do petróleo começaram a ser mortos. Alguns foram com tiro, outros com veneno. Mas quando ia se investigar sobre isso, faltava-se provas ou as provas desapareciam. E o FBI ainda nessa época ele não estava completamente pronto, né? Ele estava se iniciando aí o FBI. E aí a gente vê essa evolução também nesse nascimento do FBI, porque tem o investigador que eu tô na parte agora, que é o Tom White. Ele vai pra lá, ele infiltra agentes pra tentar entender o que estava acontecendo, quem que eram os responsáveis. Mas assim, a gente vê que são investigações super rudimentares, gente. Então, eles não fotografaram a cena do crime, examinaram as vítimas meio de qualquer jeito, sabe? Não se preocuparam em verificar o álibi. Então, a gente vê assim que o xerife da cidade lá de Oklahoma era muito rudimentar a investigação dele. E quando o investigador Tom White ele vai para campo, né, ele vai investigar esses assassinatos junto com uma equipe, a gente vê que vai ficando um pouco mais técnico a investigação. Mas mesmo assim a gente percebe assim, vários furos que hoje em dia não se usa mais. Mas assim, eu achei bem interessante. Ele vai virar filme nesse ano de 2021 e vai ser estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Eu comecei essa leitura no domingo. Eu tô na página 181, no capítulo 15. A Face Oculta. Esse livro, ele tem 340 páginas, então eu tô na página 180, já tô na metade do livro, já fiz várias marcações aqui, e eu tô gostando muito, gente. É um livro-reportagem, então é mais um livro aí de não ficção. Vocês viram no último vlog que eu terminei o livro da Agatha Christie, o livro sobre venenos. Então, eu tô indo mais para essa área de não ficção. Ultimamente eu tô gostando bastante. E assim, tem fotos, eu não falei pra vocês, mas tem várias fotos assim, ó, que foram tiradas na época. Tem a foto deixa eu ver se eu acho pra vocês, pra mostrar a foto do investigador, o Tom White, que eu tinha marcado, mas eu não sei se agora eu vou conseguir achar pra vocês. Ah, esse é o xerife da cidade, ó. Tem uma foto dele. A gente vê, ó, que a mesa tá toda desorganizada, que era bem rudimentar mesmo o processo de investigação. Ah, esse é um dos suspeitos, né, que é o Brian, que ele foi um dos suspeitos lá de um dos assassinatos, mas até agora no livro nada ficou provado. Embora, na minha opinião, assim, eu acho que ele seja culpado, ainda não ficou provado no livro. Esse é um dos agentes, o agente John Burger, que ele tem uma infiltração bem interessante lá na cidade. Então eu achei assim bem genial mesmo essa parte do FBI. E uma curiosidade, ele chamava Federal Bureau of Intelligence, então ele não chamava Federal Brain. Então ele tinha em homenagem, em 1925, era em homenagem a um dos agentes. Então eu achei bem interessante essa história da FBI, eu não sabia que ele tinha trocado de nome. Esse é o agente, o Tom White, ó. Essa é a foto do agente aqui, do Tom White. Ele me lembra muito o Hercule Poirot da Agatha Christie. Eu não sei se é por causa da época, mas se vocês observarem bem o uso do chapéu, o terno, né, o jeito dele, ele me lembra muito o Poirot da Agatha Christie. E é interessante que o Poirot ele foi baseado no Prisioneiro de Guerra, né, pelo que a Agatha Christie conta nos relatos.
Mas quando eu vi a foto, não sei se é porque eu tinha acabado de ler o livro de Venenos da Agatha Christie, que eu fiquei com ela na cabeça, mas ele me lembrou muito Poirot da Agatha Christie. Então, pra gente ver, né, que na época ali os agentes, os detetives, né, eles tinham esse estereótipo aí de chapéu, de terno, e aí até fala no livro que esse estereótipo do detetive de chapéu, de terno, era da época, porque eles queriam se parecer com advogados e gente importante. Eles falam que o detetive não podia andar por aí relaxado. E eu achei bem interessante que o autor, o David Grann, ele cita em várias passagens do livro, durante a narrativa, alguns métodos de dedução do Sherlock Holmes. Então eu achei isso bem legal, que ele fala como o caso estava difícil, então ele fala sobre isso, né, de ideias do Sherlock Holmes. Ele coloca assim, ó. Como disse Sherlock Holmes, depois que se elimina o impossível que resta, seja lá o que for, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Então ele fala lá do Tom White, né, que ele utilizava esse método de análise. Então, como falando aí dos índios Osages que estavam sendo brutalmente assassinados e ninguém sabia quem que era o culpado aí no estado de Oklahoma, ele falou que ele ia juntar o álibi de todo mundo e depois ele ia eliminando aquilo que não era possível. Então eu achei bem interessante, né, como as histórias de detetive faziam todo sentido nessa época de 1920 aí. Elas estavam bem presentes mesmo no imaginário das pessoas e até nos próprios detetives aí. Muitos se inspiravam em livros de ficção como Sherlock Holmes para poder deduzir casos reais. Eu até tinha comentado isso quando eu estava lendo o livro de Venenos da Agatha Christie, que vários casos reais, né, eles foram solucionados aí porque as pessoas, os detetives, os médicos ali tinham lido algum livro da Agatha Christie. Então é bem interessante, né, como que a polícia estava se desenvolvendo, mas eu tô achando bem interessante essa história dos índios Osages, eu não sabia disso. A própria palavra Oklahoma, ela vem do idioma Osage, ou Osage, não sei qual é a pronúncia correta aí dos índios, me digam aqui embaixo nos comentários. Eu acredito que seja Osage, mas eu não sei se eu tô correta na minha pronúncia. Fala que Oklahoma quer dizer pele vermelha, né? Então tem aí uma referência mesmo aos índios, né? Então eu acho muito interessante, eu tô gostando bastante. Eu não sabia dessa história dos Estados Unidos, mas eu tô gostando bastante de ver como que né, seja um livro reportagem, ele tá prendendo assim a atenção. Nossa, gente, eu devorei essas páginas. Até convenci meu marido a ler também, ele baixou no Kindle pra ler pra ele em inglês, então ele tá lendo em inglês o mesmo livro que eu. E a gente está discutindo a história, porque é muito, muito interessante. O David Grann, ele é um dos grandes repórteres lá, principalmente de livros reportagens. Ele já escreveu outros livros reportagens aí. Eu não sabia, eu vim a conhecer esse autor por meio dessa obra aqui. E aí depois eu dei uma olhada, fui pesquisar sobre o autor e eu vi que ele, né, ele é um dos mais importantes aí autores de livros reportagens atualmente. Então eu achei bem interessante aí. Ele se tornou um dos melhores de livros do ano passado, então, né, faz jus aí a uma adaptação cinematográfica. Ai, gente, eu tô gostando bastante, mas é isso. Então eu acho que essa semana eu termino esse livro. Eu não sei o que vou ler depois. Não sei se eu vou ler um livro. Esse foi um dos livros que eu comprei, né, na semana passada. Eu já tava louca pra ler esse livro. Eu não sei se eu vou pegar mais um livro que eu comprei, que eu também tô querendo ler mais um livro reportagem. Eu tô na vibe dos livros reportagens, né? Também pela minha profissão de jornalista, não posso esquecer dos livros reportagens. Então eu não sei se eu vou ler algum da Agatha Christie, eu tô pensando, depois que eu terminar esse aqui. Ou se eu vou pegar mais um livro de reportagem, não sei. Vou pensar, depois vocês vão vendo aí nos vlogs que acontece. O projeto Ana Karenina, gente, tá parado, porque começou a chegar esses livros e a história dessa foi mais cativante pra mim, mas eu não desisti do projeto Ana Karenina, tá? Eu tenho certeza que vai demorar um pouquinho mais pra acontecer, mas ele vai acontecer, ok? Então é isso, gente. Então, ontem eu comecei a ler esse livro, eu tô na página 180, tem mais aí quase metade do livro pra concluir, e depois eu vou decidir minhas próximas leituras. Então eu acho que é isso, né, gente? O update de hoje foi bem grande, eu acho que eu vou ficando por aqui mesmo,
Mas aí eu vou falando com vocês aí nos próximos updates. Me deixa nos comentários que livro que vocês estão lendo. Se vocês conhecem esse autor, David Grann, esse é um livro da Companhia das Letras, tá? Ele foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Mas me contem aí nos comentários se vocês querem ler, ou conhecem o autor, querem ler outros livros dele. Me contem aí, ou se tem mais algum livro do autor para me recomendar, certo? E a gente se vê aí então no próximo update. Olá, pessoal, fazendo mais um update de leitura para vocês. Hoje já é sábado, dia 27 de fevereiro. Acabei de gravar um monte de vídeos para vocês, vídeos de resenha que vai sair em breve. Já tá uma bagunça aqui no meu quartinho. Eu gravei para vocês o Assassinos da Lua das Flores e o Dicionário de Venenos da Agatha Christie. Gravei esses dois livros para vocês, gravei mais alguns vídeos aí, que vai sair em breve aí no canal. Mas vamos lá para falar das minhas leituras então. Essa semana eu terminei o livro Assassinos da Lua das Flores. Assassinos da Lua das Flores. Gente, eu gostei muito dessa história. Eu até acabei de gravar resenha para vocês. Então, foi uma história assim que me impactou bastante, porque é um livro-reportagem, tá? Escrito pelo David Grann. E mesmo depois de eles terem feito toda aquela investigação, né, para descobrir quem que tava matando os índios, quem tava por trás de todos esses assassinatos, a gente vê como que a justiça é muito falha, sabe? Esse ano aí de 1920 nos Estados Unidos, a gente vê que tem um preconceito muito grande envolvendo os índios Osage e os brancos, né, da época. Então, mesmo com todas as evidências que o Tom White juntou aí junto com a equipe de agentes, as autoridades não queriam lá condenar os culpados. Então ele teve que bater o pé, colocar mesmo todas as evidências para ter a condenação, enfim, né? Então foi um livro que eu gostei bastante e eu gostei como terminou também. Porque tem alguns arquivos que o David Grann comenta aqui no final do livro que ele não teve acesso. Então teve algumas mortes aí também envolvendo os índios que na época não investigaram, não colocaram como morte natural, mas que o próprio David Grann ele acha que, eu também acho, né, que essas mortes aí estranhas que teve na época aí, com certeza tinha a ver aí com a chacina envolvendo os índios, né, por conta do petróleo. Então tem muitos assassinatos ainda que não foram resolvidos, mas que as autoridades também não deixaram nenhum arquivo, né, então não tem um culpado específico porque não foi investigado, ninguém foi atrás. Então a história aí dos índios, vamos colocar assim, foi parcialmente resolvida. A gente tem a resolução dos assassinatos principais aqui, mas tem muita gente que morre que não tem registro, não tem arquivo, não tem prova, não tem evidência nenhuma. Então saiu meio que impune, sabe? Então eu gostei aí do que o David Grann escreveu. Eu gostei da forma como ele desenvolveu. E lá nos agradecimentos, ele cita o nome de mais de 30 pessoas aí que ajudou aí a construir esse livro-reportagem. Então está entre as pessoas que cederam as informações, tem pessoas que participaram com as entrevistas, né, parentes aí, membros da família dos Osages ainda que tem ainda aí uma ligação ainda mais próxima, que tem fotografia. Então ele conseguiu aí com essas pessoas, ele agradece muito aos índios por ter cedido essa reportagem. Mas a gente vê ainda, sabe, que como que a justiça ainda falha. É meio chocante você ler isso, sabe? Você acompanhou todo o drama dessa questão aí dos índios e tudo mais, dos assassinatos, e aí você vê que não queriam condenar a pessoa, né? Porque ele era um cara influente e tudo mais. Então, se não fosse pelo Tom White de bater o pé e falar que a pessoa tinha que se responder criminalmente, talvez o assassinato dos índios nem fosse resolvido, gente. Então, pra vocês verem aí, muitas vezes a gente mete o pau no Brasil, né? Fala que o Brasil tem muitas desigualdades, que não se resolve nada, mas quando você lê um livro tipo esse, você vê que a corrupção, né? A questão de poderes aí, ela tá em todo lugar, né? A gente muitas vezes não quer enxergar.
mas ela tá em todos os lugares aí. Então, é isso. E aí, gente, ontem, anteontem, agora não lembro, já me confundi na data. Eu comecei a ler Em Águas Profundas, que é o suspense aí do ano. Esse livro vai ser adaptado para o cinema. E é um que vai virar também a adaptação aí, vai ser feito pelo Ben Affleck, o Ben Affleck vai interpretar. E esse aqui do Assassino da Lua das Flores, quem vai interpretar é o Leonardo DiCaprio. Então os dois livros aqui que eu tô indicando para vocês vão virar filme esse ano, tá? Então dá tempo de fazer a leitura ainda. Esse aqui do Leonardo DiCaprio vai ser interpretado pelo Léo DiCaprio e esse aqui vai ser interpretado pelo Ben Affleck. Bom, aparentemente eu tô no primeiro capítulo ainda, eu não andei muito com essa leitura, tá? Tive uma semana mais agitada, eu não consegui dar conta tanto quanto eu queria dessa leitura, mas eu gostaria de fazer alguns apontamentos de onde eu li, tá? Então, assim, eu gostei muito da arte da capa, uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu tive que olhar umas 2 vezes pra ver qual era a editora, porque parecem muitos livros da Dark Side, mas é da Intrínseca esse livro. E eu tô falando porque, olha, quando assim que eu abro a capa, assim, ó, tem a contracapa ilustrada e é uma folha mais grossa, tá vendo? Isso daqui, gente, é muito característico dos livros da Dark Side, sem contar que vem a fitinha também. Então, assim, igual dos livros da Dark Side Books, que tem as fitinhas para marcador, esse aqui também tem. Então, foi uma das coisas que eu olhei mais de uma vez para ter certeza de que o livro não era da Dark Side Books e era da Intrínseca. Ó, a fitinha que vem aqui, ó. Que se vocês olharem, eu tô com um livro de venenos da Agatha Christie aqui. Só pra gente fazer uma comparação, tá? Ó, capa dura, fitinha, página contra capa, ó. Papel mais grossinho, tudo bem que o da Dark Side tem uma qualidade melhor, inegável, né? A gente não precisa falar nada, os livros da Dark Side são perfeitos. Mas, ó, parece que é quase o mesmo projeto gráfico. Então, ó, bem parecido. Ó, só que o papel, ele é diferente, né? Ele também é grosso, mas ele é diferentinho aqui. Então, ó, então ele parece muito o projeto gráfico da Dark Side, eu até olhei várias vezes pra ver se não era, mas não é, tá? Esse é o Intrínseco. E aí ele conta a história, gente, do Victor e da Melina. A gente vê logo no começo aí da história que eles não têm um relacionamento muito normal, que é um casamento muito esquisito, porque ela tá com ele no primeiro capítulo, mas ela tá dançando com outros caras, então é como se ela não tivesse nem aí pro marido dela. E ele também é bem bobão, sabe? Porque sinceramente é um marido bem bobão. Mas eu já sei a sinopse da história, eu sei que eles vivem um relacionamento aberto pra evitar um divórcio. E aí vai ter um caso dela aí, um dos casos, né? Porque ela, né, tem vários casos extraconjugais. Vai ser assassinado e aí o Victor, ele assume a culpa. Ele diz que é ele que matou um dos casos dela, espalha pra todo mundo. E aí começa a rolar uma investigação pra saber se é verdade, ou se ele tem envolvimento, ou se ele não tem nenhum envolvimento, enfim. Aí eu sei só essa parte da sinopse, tá? Eu não me aprofundei muito na sinopse pra não pegar nenhum spoiler da história principal. Mas eu gostei bastante da narrativa da autora. É uma narrativa que você consegue imaginar e o passo a passo, consegue imaginar as cenas. Então é uma coisa que pra mim conta bastante. Então eu tô gostando aí da leitura. Provavelmente eu vou terminar esse final de semana porque é bem fininho, tá, gente? Ele tem aí, deixa eu ver quantas páginas. Páginas de livro. Tem que não conta aí a biografia da autora. 300 páginas, 297. Então ele é um livro fininho. Então eu acho que dá pra ler nesse final de semana. E aí eu vou falando com vocês. Bom, gente, eu acho que é isso o update que eu tinha pra falar. Eu vou aproveitar também esse momento pra encerrar o vlog. Eu sei que essa semana aí eu não subi vídeo pro YouTube. Acabei me atrapalhando nas coisas que eu tinha pra fazer, não consegui subir os vídeos. Mas, aliás, essa semana não, semana passada, né? Semana passada não teve vlog. Mas eu vou encerrar esse vlog por aqui, pra já começar a gravar o próximo vlog pra vocês e ver se eu consigo trazer mais takes de gravação aí. Que essa semana eu fiquei um pouco surtada com as coisas da pandemia. Eu já comentei aqui outras vezes no vídeo, mas eu voltei a trabalhar na escola, sou professora, né? Também sou professora e jornalista, mas no momento trabalho como professora. E no local que eu trabalho teve muitos casos de Covid, muitos casos de contaminação. Teve suspensão de 2 níveis da educação, suspender as aulas da educação infantil e do Fundamental 1. Eu trabalho com Fundamental 2, com alunos do 6º até o 9º ano, português e inglês, eu dou essas 2 disciplinas de aula. E não foi no meu nível de educação, né, não foi no Fundamental 2, mas foi na mesma escola.
Então, me deixou um pouco neurótica essa semana aí com essa questão da pandemia. Eu acho que tá todo mundo neurótico, né? Mas eu fiquei um pouco mais. Então, eu não consegui fazer vídeo pra vocês, eu não tava com vontade de falar sobre isso. Mas hoje é sábado, hoje eu tô mais calma. Isso foi no começo da semana que me abalou um pouco emocionalmente. Mas agora eu tô mais calma pra falar sobre isso. Então, tá tudo bem comigo, com a minha família, tá? Antes que vocês me perguntem aqui nos comentários. Mas eu acabei ficando surtada por ver pessoas que trabalham comigo, pessoas próximas, estarem contaminadas com a Covid. Os hospitais da minha cidade, já declararam que não tem mais UTIs. Então, é um caso bem complicado aí. E aí eu acabei não gravando pra vocês, eu não tava com vontade, sem cabeça. E aí eu deixei pra gravar agora no final de semana, que eu tô bem mais calma, tô mais tranquila, né? Não de não tomar cuidado com a pandemia, mas mais tranquila mentalmente com essa questão da pandemia. E é isso, gente. Eu não sei como é que tá na cidade de vocês, me contem aqui embaixo como é que tá a situação da pandemia aí onde vocês moram. Se tá um colapso também na questão da saúde, me contem aqui pra gente poder conversar e aí desabafar no YouTube. Bom, gente, eu vou deixar esse update por aqui. Eu vou encerrar esse vlog aqui. Mas aí a gente volta aí com vocês no próximo vlog, no próximo update, pra gente conversar. Um super beijo e até o próximo vídeo.